Se você for para onde Deus não quer que você vá, se você fizer parte de ambientes onde Deus não quer que você faça parte, você vai ser a maldição daquele lugar. Não é nem o lugar que é maldito, é você quem vai levar a maldição para lá. Por quê, pastor? Porque o lugar é só um lugar. Agora você é uma pessoa que está em pecado. Você é uma pessoa que está em desobediência. Você é uma pessoa que está fora da bênção. Você é uma pessoa que deixou a presença para trás, a palavra para trás. Ao invés de ajudar aquele lugar, ao invés de ajudar aquela cidade, ao invés de ajudar aquela igreja, ao invés de ajudar aquela rua, ao invés de ajudar aquele bairro, ao invés de ajudar aquela família, você vai empobrecer o ambiente, vai amaldiçoar o ambiente, vai levar contenda para o ambiente. Se você está onde Deus não quer que você esteja, você se torna a causa da maldição do lugar ou da sua própria maldição. Tem um texto que desde ontem está ardendo em meu coração. E eu sinto paz em meu coração de pregá-lo aqui. Alguém aqui está orando, pedindo direção de Deus para tomar algumas decisões, para ir, estar ou sair de certos ambientes. O capítulo 40, versículo 1 diz: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. O capitão da guarda levou Jeremias e lhe disse: o Senhor teu Deus pronunciou o mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como havia dito, porque esse povo pecou contra o Senhor e não obedeceu à sua voz. Por causa disto, tudo isto sucedeu a eles. Agora eu te soltei das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se achas bom vires comigo para a Babilônia, vem, e eu intercederei por ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha toda a terra aí diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos que vás, para ali vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe então: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão de guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Capítulo 42. Capítulo 42. Chegaram os dos príncipes dos exércitos, Joanã, Jezanias e todo o povo, desde o menor até o maior, a Jeremias, e disseram: caia agora a nossa súplica diante de ti. Roga por nós ao Senhor teu Deus por este resto, porque de muitos restamos uns poucos, como veem os teus olhos, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Por favor, diga: para que o Senhor nos ensine o caminho por onde devemos andar e aquilo que havemos de fazer.
Os irmãos percebem que esse grupo está pedindo a Jeremias que ore por uma direção? Os irmãos percebem isso ou não? Eles estão precisando que Deus lhes dê uma direção, para que o Senhor nos ensine o caminho por onde havemos de andar, e que o Senhor também nos instrua aquilo que havemos de fazer. Disse-lhe Jeremias o profeta: eu vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus conforme as vossas palavras, seja o que for que o Senhor vos responder, eu vos declararei, e não vos ocultarei nada. Tomai o vosso assento, irmãos. Queridos, pensamos que amadurecemos quando na verdade nos tornamos idólatras de nossa própria sabedoria. Idolatramos nossas próprias experiências, nossas próprias convicções. Pensamos que tudo que já vivemos na vida tem a palavra final para tomarmos as escolhas certas. Eu digo isso porque muitos dentre nós não oram mais pedindo a direção, a bênção ou a proteção de Deus para entrarmos em certos ambientes, fazermos parte de certos locais, até nos reunirmos em alguns lugares, porque o que importa é aquilo que sinto, aquilo que sou, aquilo que tenho, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Essa geração da liberdade, essa geração da facilidade, não se submete à autoridade, não se submete a princípios bíblicos, e assim vão caminhando de mal a pior. Até consegue caminhar, mas é de mal a pior. A palavra de Deus tem sido desprezada. É um livro que se abre nesse momento místico de culto. Tem gente que nem abre, nem aqui, mas aqui a gente abre e faz aquela leitura oficial. Vamos ficar de pé para a leitura oficial. E a maior honra da semana que você deu a esse livro foi ficar de pé para a leitura oficial. Só que quando acaba o culto, aquela honra que você deu ao livro, estando em pé para a leitura oficial, se torna uma hipocrisia. Porque você não lembra nem o texto que foi lido na leitura oficial que você ficou de pé para honrar. Se a gente faz isso com a Bíblia no culto e pós-culto, imagine diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. O livro de Jeremias, se você meditar nesse livro, que é o maior livro da Bíblia em volume, ou seja, em densidade de palavras, o maior livro de capítulos da Bíblia é Salmos, o maior livro em volume, em conteúdo é Jeremias. Nesse livro, que é o maior livro em conteúdo, é o livro que mais tem assim, ó, veio a palavra do Senhor. É um livro onde com alguém Deus mais fala, ou é um livro onde ele não toma nenhuma atitude, ele não fala se Deus com ele não falar. Isso vale também da preferência. Jeremias prefere ouvir Deus para falar. Jeremias prefere ouvir Deus para tomar qualquer atitude. Se ele não ouvir Deus, se a palavra não vir a ele, ele não vai. Se a palavra não vir a ele, ele não toma uma atitude. Isso é maravilhoso. Quando você lê Mateus capítulo 16, Lucas capítulo 9, há uma pergunta: com quem Jesus se parece? E um dos nomes de com quem Jesus se parece é Jeremias. Jesus é o próprio Deus encarnado, e quando na terra alguém olha para ele, Mateus 16 e Lucas 9, olha para ele e lembra de alguém. E lembra de quem? Não lembra de Faraó, não lembra de Nabucodonosor, não lembra de Senaqueribe, não lembra de Caim, não lembra de Nimrod. Lembra de Jeremias. Isso é pouco para você? Deixa eu te responsabilizar mais. Imagine Jesus chegar num ambiente e ter você e mais 100 pessoas, e ele perguntar: com quem eu pareço? E falarem: ah, o senhor se parece mais com o vizinho do que com esse crente. O senhor se parece mais com a vizinha do que com essa que está na igreja aí todo dia. O senhor se parece mais com o vizinho ali do que com esse pregador que está de terno e gravata todo culto.
isso seria o que para você? Jeremias é alguém que depende tanto do que Deus quer e do que Deus diz, que quando o próprio Deus, o Filho de Deus gerado na própria divindade, desce e se torna homem, alguém diz, ele se parece com Jeremias. A coisa inverte, né? Porque no Gênesis nós fomos formados segundo a imagem e semelhança dele. E quando você honra a palavra dele te torna semelhante ao seu filho. Só que Jeremias ouvia a palavra. Nós temos a palavra ouvida, pois Deus fala em profecia, Deus fala em visão, Deus fala em revelação. Nós temos a palavra escrita, nós temos a palavra promulgada, que é o pregador que prega, e nós temos a palavra na criação, pois ela anuncia as obras de Deus. Enquanto Jeremias tinha um meio de ouvir Deus, que era pela sua voz, nós temos 4. Isso quer dizer que se Deus for nos julgar pelas nossas desobediências à sua palavra, o juízo de Deus contra nós será maior, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. No capítulo 36, a palavra de Deus que Jeremias escreveu é lida, cortada e lançada no fogo. Imagine seu projeto ministerial destruído, picotado e jogado no fogo. A palavra de Deus escrita por ele é jogada no fogo. Quando ele quer compartilhar com alguém que é o rei, esse rei simplesmente despreza e joga no fogo. No capítulo 37, pela palavra de Deus que ouve e fala, Jeremias é preso. No capítulo 38, pela palavra de Deus, que ele tanto honra e valoriza, ele é lançado no calabouço. Calma. Quando você chega no capítulo 40, Nabucodonosor tinha invadido Jerusalém e Judá. Escute-me, por favor. Jerusalém tinha invadido Judá e Jerusalém. Nabucodonosor invadiu Judá e Jerusalém. Jerusalém está invadida, Judá está invadida por Nabucodonosor. Nabucodonosor coloca correntes nas mãos, no pescoço e nos pés de todos, até Jeremias. Tem corrente no pescoço, nas mãos e nos pés. E está sendo levado cativo. O profeta que falou para Israel: Nabucodonosor está vindo, o juízo de Deus vai chegar e vocês serão acorrentados. Alguém está me ouvindo? Diz amém. E agora, irmão, ele profetizava para que o povo entendesse que era Deus que estava no controle. E agora ele mesmo está sofrendo a consequência da sua profecia. Você estaria disposto a pregar a verdade, sendo um alvo da consequência da verdade que prega? Você estaria disposto a pagar o preço pela verdade que prega? Igual Elias, não vai chover, tudo bem, não choveu, mas ele teve dificuldade de beber água, teve que ir para o ribeiro e o ribeiro secou. A consequência do que você prega é às vezes certas pessoas te abandonarem. E quando eu digo prega, eu não estou falando de púlpito, gente, eu não estou falando de microfone. Eu estou falando da Bíblia, a palavra de Deus que você relata, pela qual você denuncia os pecados daqueles que te cercam. Jeremias agora está acorrentado, e enquanto ele está acorrentado, vem o alívio de Deus para a vida dele. Capítulo 40, versículo 1 diz que Nebuzaradã, capitão da guarda do rei da Babilônia, o capitão do exército de Nabucodonosor, olhou para Jeremias quando ele estava no meio de todos os cativos de Judá e de Jerusalém. Olhe isso, gente. Tem uma multidão de cativos e o capitão do exército olha para Jeremias e quem sabe reconheceu. Quem sabe percebeu que ele era diferente. O texto não diz, o texto não diz o que aconteceu para ele ser levado até Jeremias, e a gente sabe quem o levou soberanamente. A gente sabe.
E ele toma Jeremias, que está com cadeias no meio de todos os cativos. Jeremias está no meio de todos os cativos, e o capitão da guarda olha só para ele. Todos de Jerusalém e de Judá estão cativos, e só Jeremias chama a atenção do capitão da guarda. Olha o que ele fala para Jeremias no versículo 2. O Senhor teu Deus falou que isso iria acontecer. Como é que pode, gente? Eu queria que o texto estivesse aqui na tela. O camarada, eu estou dizendo isso para ver se chama a atenção de alguns crentes desligados. O camarada está olhando para os habitantes de Jerusalém e de Judá. São milhares e milhares de pessoas. E de repente ele olha para e diz: Deus te usou para falar sobre esse acontecimento. Em sua soberania, Deus faz Jeremias passar perto dele. Em sua soberania, Deus faz ele se lembrar da voz de Jeremias. Não sei se Jeremias está conversando com alguém. Deus faz com que Jeremias chame a atenção daquele homem. E a palavra dele para Jeremias é: Deus falou por você. Ou seja, a palavra de Deus veio a você, e você falou a palavra de Deus para esse povo. E a palavra que você falou para esse povo foi: Nabucodonosor vai chegar, o juízo vai chegar, se arrependam, vocês vão para o cativeiro. Ele está pregando para Jeremias o que Jeremias pregou para o povo, meu Deus do céu. Ele está falando para Jeremias o que Jeremias falou para a nação. Olha só o versículo 3. E o Senhor teu Deus fez como havia dito. Ele está falando da palavra de quem para Jeremias? Fala a palavra de Deus, gente. O camarada que não é profeta está falando a palavra de Deus para o P-R-O-F-E-T-A. O camarada que não é profeta está falando a palavra de Deus para o... Mas que palavra que ele está falando para o profeta? A palavra que o profeta havia falado. Então ele está melhor que os crentes de Jerusalém. Porque os crentes de Jerusalém estão saindo de Jerusalém e olhando para a cara de Jeremias assim, ó, o senhor meio barbudinho, então Jeremias era barbudo. Aí olha assim para Jeremias: te odeio, essa corrente sair da minha mão eu te pego. Profeta do caos, né? Só que o capitão da guarda, que pode matar qualquer um, olha para ele e diz assim: você falou a verdade. Seu Deus está no controle de tudo isso aqui. Aí ele começa a falar para Jeremias o que Jeremias havia dito, gente. Parece que ninguém ouve, parece que ninguém entende. Mas se você falar a palavra de Deus, alguém vai repeti-la lá na frente, se lembrando de você. Minha esposa testemunhou que nosso filho na escola, a amiguinha na escola estava chorando, lembrando que o irmãozinho dela havia morrido. E para consolar uma pessoa que perdeu alguém, só com esperança escatológica. Como é que você vai consolar uma irmã que perdeu o marido? Não tem como você consolar uma irmã que perdeu o marido sem falar da vinda de Jesus. Claro, se o marido dela for crente. Então a menina está chorando porque perdeu o irmão. Aí Eliseu filho foi lá nela, a abraçou e disse: não chora não. Quando Jesus vier, seu irmãozinho vem com ele. E a gente vai encontrá-lo. Tu sabe onde é que está isso, meu irmão? 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Irmãos, não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Porque quando Cristo vier, Deus tornará a trazer com Ele todos aqueles que morreram em comunhão com Cristo. Agora, eu prego escatologia e um menino de 4, 5 anos capta.
Eu estou dizendo a você que fala e você diz assim: já cansei de evangelizar, já cansei de aconselhar, já cansei de ensinar. E o Espírito está renovando suas forças hoje. Porque se você pensa que não tem valor só porque quem você queria que escutasse não ouviu, Deus sempre tem o Nebuzaradã que está escutando, e na hora certa. Parece que vejo o irmão falando para a irmã: minha mãe te avisou. Avisou o quê? Que não era legal você fazer isso. Papai avisou, viu, mano, que não era desse jeito. O pastor falou no culto, eu tô lembrado. Sempre vai ter alguém, porque a palavra de Deus não volta vazia. Nebuzaradã identifica Jeremias. Sei que tu tinha caído de novo igual no hospital. Nebuzaradã identifica Jeremias como aquele que havia dito uma palavra. Olha isso, gente, olha isso. Está todo mundo indo para o cativeiro. Repete isso. Sabe quem é esse todo mundo aqui? Todo mundo para quem Jeremias pregou. O camarada que não vai sofrer no cativeiro diz assim: eles não quiseram te ouvir, agora estão aí sofrendo a consequência por não terem te ouvido. O Senhor trouxe o juízo como prometeu pela sua boca, versículo 3, porque eles pecaram e não obedeceram à voz de Deus. Por causa disso, tudo isso sucedeu a eles. Olha o versículo 4, para tu dar um glória lindo. Agora, pois, eu te solto. Aleluia! Sua palavra não teve peso para eles, eles estão presos. Mas sua palavra teve peso para mim, então eu te solto. Você está livre. Só para você captar mais, eu disse a você lá na introdução, e eu estava aqui incomodado, porque eu estava vendo você se perdendo na introdução. E quando você não presta atenção na introdução, você me faz me perder. Olha isso aqui, ó. No capítulo 36, a palavra dele é cortada. A palavra que ele escreveu. No capítulo 37, pela palavra de Deus, ele é preso. No capítulo 38, pela palavra de Deus, ele é lançado no calabouço. Mas no capítulo 40, por causa da palavra de Deus, ele é solto, ele é livre. Adore a Jesus. O Deus da palavra não vai te abandonar. Então olha isso. Jeremias falou e eles não escutaram. E quem não escutou Jeremias está indo para o cativeiro. Jeremias, que falou a palavra, que aconselhou a palavra, também estava sofrendo junto com eles. Porque o fato de eu te aconselhar, o fato de eu te falar algo por amor, e você desobedecer e sofrer, não significa que eu não vou sofrer junto. Toda mãe que aconselha filhos a tomarem decisões certas para não sofrerem, e eles abrem mão do conselho da mãe e do pai e sofrem, só quem é mãe? Responde aí. É só a filha que sofre? O pastor de verdade, que aconselha a juventude, que aconselha casais, juventude que não se prostitui e não desvie, casais que permaneçam unidos, se esses desprezam a mensagem desse pastor, eles vão sofrer, vão, com certeza vão sofrer. E o pastor também. Jeremias profetizou 40 anos e viu todo mundo ir para o cativeiro. Se você já leu Lamentações de Jeremias, a única pessoa que se assemelha à dor do clamor de Jeremias em Lamentações é o clamor de Jesus na cruz. Jeremias teve que escrever um livro chamado Lamentações, porque ele tinha que lançar para fora tanta angústia que ele sentia ao ver o povo para quem ele pregou, o povo que ele aconselhou sofrendo. Então o fato de sua mãe pregar para você, seu pai pregar para você, seus amigos pregarem a você, ou você pregar para alguém, e esse alguém desprezar a sua pregação, não significa que só essa pessoa vai sofrer quando te desobedece. Por quê? Porque Deus não levanta como profeta quem não tem coração de sacerdote. Como profeta ele denuncia o erro, como sacerdote ele sente a consequência do erro. Olha que coisa linda. Eu te soltei das cadeias que estavam sobre suas mãos. Diga, eu te soltei.
Ele é o capitão da guarda, Nebuzaradã. Olha que nome chique, amor. Nosso terceiro filho, Nebuzaradã. Nebuzaradã é o capitão da guarda, sim ou não? Sim, então ele tem autoridade, sim ou não? Aí ele soltou Jeremias, sim ou não? Só estou ouvindo uns meninos aqui, rapaz, vocês estão me estressando. Então ele soltou Jeremias, sim ou não? Mas ele tinha autoridade? Ele é o capitão da? Se ele é capitão, ele tem o quê? Autoridade. Pastor, por que você está me fazendo perguntas? Porque se elabora um sermão fazendo pergunta para o texto responde. Então eu te faço pergunta e você responde a pergunta, você entende o texto. Então um camarada que tem autoridade soltou Jeremias, sim ou não? Mas olha o que ele fala: eu te soltei hoje das correntes que estão em suas mãos. Se quiser vir comigo para a Babilônia, vem. Mas se não quiser vir para a Babilônia, deixa de vir. O fato de Deus te usar para abençoar alguém não te torna dono do abençoado. Porque Deus te... Lula falou de novo. O fato de Deus ter te usado para abençoar alguém não te torna dono daquela pessoa que Ele te usou para abençoar. Olha o que ele diz: eu soltei suas mãos. Ok, mas se ele diz, eu te soltei, mas vem comigo para a Babilônia, ele estava dizendo, soltei suas mãos, mas prendi seu coração. Soltei suas mãos, mas agora eu estou escravizando sua vontade. Mas não, eu soltei suas mãos. Se quiser vir comigo para a Babilônia, vem. Se não quiser, não vem. Ele estava dizendo, não sou o seu dono, sou apenas uma bênção para a sua vida. Quando você tenta manipular as pessoas com a graça que Deus te concede para abençoar elas, então você não está usando o poder que Deus te deu, você está abusando do poder. E quando eu abuso do poder para manipular as pessoas, eu não estou abençoando elas, eu estou amaldiçoando. E quando a pessoa é manipulada pelo poder que Deus me deu, ela deixa de ser meu próximo e se torna minha vítima. Então não é porque você casou com a moça que você é dono dela. E não é porque tu casou com ele que tu manda nele. Deus não fez o homem para dominar um ao outro. Deus fez homem e mulher para juntos dominarem todas as coisas. Então ele diz assim, eu te soltei, mas você é quem escolhe para onde quer ir. Quer vir comigo para a Babilônia? Ou seja, quer ir para onde Nabucodonosor manda? Vem comigo e eu intercedo por você. Não, você está entendendo o que ele está dizendo. Se você vier comigo para a Babilônia, Nabucodonosor vai olhar para tu assim livre e vai dizer, que esse cara está livre? Quem é ele? Que moral ele tem para estar livre na minha terra? Aí ele está dizendo, eu intercederei por ti ao rei. Eu vou chegar no rei e dizer, rei, tudo que o senhor fez aí foi ele que profetizou. Eu vou interceder por ti na Babilônia. Mas se tu não quiseres vir comigo para a Babilônia, você está livre para fazer o que quiser. Cada vez que Deus te usar para abençoar alguém, você não pode se tornar um escravocrata. Porque se você quer colocar todos à mesa, chega um momento que nem todos cabem à mesa. E aí eles vão começar a comer do resto. E quem come do resto se sente cachorrinho. Lembra do que a mulher disse para Jesus? Quem come da migalha da mesa é cachorro. Se você não pode tratá-las com o amor que merece, logo você já esgotou a capacidade de abençoá-los. Se te apraz vir comigo, vem e eu intercedo. Se não, a terra está diante de ti, para onde te parecer bom e reto. Diga bom e reto. É aqui que eu começo a mensagem. Para onde você está indo? Que tipo de lugar você quer ir? Tem que ser um local bom. Tem que ser um local reto. O que é um local bom? É um local aprazível. O que é um local bom? Ambiente de paz. O que é um local reto? Ambiente onde há retidão. Se seus olhos estão vendo ali bondade, se seus olhos estão vendo ali retidão, vai! Agora, não me culpe, Jeremias, eu te deixo livre, mas você será responsável pelo lugar que você vai escolher. Olha o versículo 5.
Ele dá um conselho. Diga: eu não sou o dono. Ficou feio. Eu não sou o dono, mas sou sábio. Se ele fosse dono, ele diria: vem comigo e acabou. Mas ele é sábio. Como ele é sábio, ele fala assim no versículo 5: volta a Gedalias, ele vai cuidar de você. Nabucodonosor o colocou lá como líder. Olha isso, gente. Nabucodonosor chegou, se você já leu Daniel 1, Nabucodonosor chegou, queimou e destruiu tudo. Só que tem um ambiente que não está destruído, tem um ambiente que não está acabado. E que ambiente é esse? Tem alguém liderando lá e o nome dele é Gedalias. Olha o que esse capitão faz. Vai para um ambiente que não está destruído, vai para um ambiente que tem um líder. Ele está dando um conselho, e Jeremias acata o conselho dele. Olha isso. Pastor, qual a direção de Deus para a minha vida? Versículo 5, última parte do versículo 5. E o capitão da guarda lhe deu sustento para o caminho. E aqui eu dou um conselho aos itinerantes. Se a itinerância não te sustenta, Deus não te chamou para isso. Para onde Deus quiser te enviar, Ele levantará alguém que te sustente. Onde Deus quiser te colocar, haverá sustento. Fique atento aos sinais. E dê o sustento para o caminho. Para onde Deus te guiar, Ele vai enviar providência. Então às vezes Deus tem que travar tudo para ver se tu para, para ver se tu quieta e para de inventar. Onde houver a direção de Deus, ali também haverá o sustento da parte de Deus. O que ele fez? Versículo 6: veio Jeremias a Gedalias. Agora, quando chega no capítulo 41, Gedalias é assassinado e Jeremias está lá. Quando Gedalias é assassinado, um grupo foge do ambiente do assassinato e procura Jeremias, que é o texto que a gente leu, e diz assim: caia a nossa súplica diante de ti. Caia a nossa súplica, que é: ouça-nos, acata a nossa oração, profeta. Quem são esses? Olha só, alguns que fugiram. Nabucodonosor chegou, destruiu tudo. Teve gente que se meteu dentro de buracos, teve gente que se meteu em caverna. O lado esquerdo aqui, está me ouvindo pregar, gente? Teve gente que fugiu, pegou jegue, pegou cavalo, pegou carroça, vazou. Nabucodonosor e Nebuzaradã também deixaram para trás algumas pessoas idosas, doentes. Alguns que tinham aliança com Nabucodonosor. Alguns ficaram para trás e Nabucodonosor os estabeleceu ali. Pode ficar aí, não vou matar vocês não. Esses que restaram em Judá vieram a Jeremias depois do assassinato de Gedalias e disseram: intercede a Deus por nós. Enquanto Gedalias está vivo, eles não lembram de orar a Deus. Gedalias morre, eles se lembram que agora só Deus pode socorrer. Então às vezes Deus vai tirar o entendimento do médico, Deus vai confundir a medicina, Deus vai confundir a mente do advogado, Deus vai esvaziar quem você tanto confiava para te prover. Para que isso, pastor? Só para você voltar a depender dele. Eu sempre digo, ele te prefere ferido do que perdido. Gedalias está morto, não temos com quem contar. Já sei, tem o profeta. Vamos ao profeta e ele orará por nós. Caia diante de ti, roga por nós ao Senhor essa súplica, porque de muitos restamos uns poucos. Quem são os muitos? Os muitos que Nabucodonosor levou para a Babilônia. Como seus olhos estão vendo agora, só sobramos nós.
para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar. Jeremias, ora para que Deus nos dê uma direção. Já tomamos decisões erradas, sofremos na vida, fizemos escolhas que não poderíamos fazer, mas tem uma coisa que a gente não desiste, é o quê? Da misericórdia do Senhor. Ele pode nos dar mais uma chance. Ora por nós. O mesmo que profetizou cativeiro, agora tem que ser o intercessor. O mesmo que anunciou juízo, tem que ser sacerdote deles. Esse é o peso de você carregar a Bíblia. Esse é o peso de você amar as Escrituras. Você vai falar da palavra, mas o amor que a palavra gera em você te faz interceder por aqueles que já deveriam ter te obedecido. Para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho. Aí Jeremias disse assim: eu vou orar por vocês conforme vossas palavras. Ou seja, eu vou apresentar a Deus o pedido de vocês. Eu vou pegar esse pedido de oração que vocês me deram, e eu vou apresentar ao Senhor. Sabe aquela caixinha de oração? Sabe aquele pedido de oração que mandam por você no direct ou no comentário? Sabe, um pedido de oração no grupo? Jeremias printa e diz: eu vou orar, eu vou apresentar a Deus. Para eu não esquecer, eu vou ler suas palavras para Deus. E Jeremias diz: eu vou falar com Deus as palavras de vocês. Agora, Jeremias sabe que Deus vai ouvir. Olha que coisa linda, pastor Ednildo. Jeremias sabe que Deus vai ouvir, mas também sabe que Deus vai falar. Porque ele diz assim, ó: eu vou falar tudo que vocês disseram para o Senhor, e o que Ele me falar, eu vou falar para vocês. Assim como Ele me ouvirá, vocês também terão que ouvi-lo. Tem gente que quer a nossa intercessão, mas não quer a nossa pregação. Ora por mim, irmã. Ora por mim, irmão. Aí você pergunta: por que você quer oração? Aqui a pessoa já dá uma freada. É aqui. Se tiver na prática da maldade, da malignidade, do pecado, não só ora por mim, porque quer que Deus ouça as suas necessidades, mas não quer ouvir de Deus a verdade. Eu sou o intercessor para orar por vocês, mas sou o profeta para falar o que Deus mandar falar para vocês. Quando Jeremias diz assim, ó: tudo que Deus me disser eu vou falar, ele está dizendo: não sei se Deus vai responder do jeito que vocês querem. Eu vou orar, Deus vai responder, mas o que Ele disser eu vou falar. Ele não vai responder conforme vocês querem. Ele vai responder conforme Ele quer. Eu estou contando a história para a gente chegar para o tipo de lugar. Primeiro, o lugar bom e reto. Segundo, o lugar onde Deus envia sustento. Então disseram a Jeremias: olha só, é porque eu não quero dar o spoiler do texto. Rapaz, olha o que eles dizem para Jeremias. Olha que coisa chique. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e da fidelidade. Se não fizermos conforme a palavra que o Senhor te disser, seja ela boa ou má. Rapaz, tu não brinca. Não faz voto. Seja ela boa ou má, obedeceremos. Versículo 7. E sucedeu que depois de 10 dias veio a palavra do Senhor a Jeremias. 10 dias de oração, 10 dias de intercessão. Quem? Jeremias orando. 10 dias depois, Deus quis responder o pedido deles. Gedalias morreu. E eles: agora, para onde é que a gente vai? A gente precisa de uma direção. Para onde a gente vai? Para onde a gente vai? Precisamos que Deus fale para onde a gente deve ir. Aí quando a palavra de Deus vem, escute isso, quando a palavra de Deus vem, primeiro Deus instrui. Versículo 10. Se de boa mente ficardes nesta terra, Deus já está dando a direção. Se de boa mente ficardes nesta terra, eu edificarei vocês e não derrubarei vocês.
Eu plantarei vocês e não vos arrancarei. O que Deus está dizendo é: sou eu que faço vocês e não o lugar. Se me obedecer, eu me arrependo do mal que vos tenho feito. É Deus dizendo: eu volto atrás. Eu decretei o juízo sobre Judá, mas se vocês que ficaram me obedecerem, eu volto atrás da destruição desse lugar, planto vocês, edifico vocês e não derrubo vocês, se ficarem na terra que eu disser para ficar. Não temas o rei da Babilônia, porque eu sou convosco para vos salvar e vos livrarei. Vos farei misericórdia, para que ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Irmão, Jeremias foi ficar com Gedalias para ser protegido. O que aconteceu com Gedalias? Morreu. Então Jeremias também poderia vazar, mas Deus não deu a direção. Ele permanece. Então, olhando para Jeremias, antes de olhar para esse povo: pastor, qual é o lugar onde eu devo permanecer? Pastor, qual é o lugar onde eu devo, o ambiente onde eu devo participar? Um lugar onde você exerce o chamado da igreja. Qual é o chamado da igreja, irmão? Exercer o ministério sacerdotal, orar uns pelos outros. Jeremias está ali, mesmo com o líder Gedalias assassinado. Jeremias está ali, não tem líder, não tem protetor. Nebuzaradan disse: vai para lá, que lá tem Gedalias para te proteger. Não tem mais Gedalias, mas Jeremias permanece aguardando a direção de Deus. E quando ele está ali aguardando a direção de Deus, ele está intercedendo pelas pessoas que precisam da intercessão dele. Tem ambiente que você faz parte, que não tem como orar, não tem como interceder, não tem como exercer seu ministério. Qualquer ambiente que você estiver que mate seu chamado, foge pelo amor de Deus. Ah, mas eu estou ganhando bem, eu estou ganhando like, eu estou ganhando fama. Ah, eu estou sendo elogiada, eu estou sendo elogiado. Mas seu ministério está morrendo. Você não consegue exercer o chamado da igreja, que é cuidar de almas, interceder por vidas, restaurar vidas. Jeremias não se retira daquele ambiente de ameaça. O ambiente está debaixo de ameaça, tá, mas ele está exercendo o seu ministério. Segundo lugar, isso é do capítulo 42. Eu vos farei misericórdia para que Nabucodonosor tenha misericórdia de vocês. Vocês estão com medo dele, mas eu posso mudar o coração dele. Mas se você disser: não ficaremos nessa terra, não vamos obedecer o Senhor, iremos à terra do Egito, onde lá não tem guerra, onde lá não tem som de trombeta, onde lá não tem dificuldade, vamos ficar lá. Ei, fique onde sua obediência é gerada. Um lugar como esse aqui inspira obediência. O Egito inspiraria o quê? Desobediência. Olha o que Jeremias diz: obedeçam a voz de Deus, fiquem aqui. Agora olha a inspiração para obedecer. Fiquem, obedeçam, e ele vai plantar vocês. Obedeçam, e ele vai construir vocês. Obedeçam, e ele vai prosperar vocês. Fica no ambiente que inspira. 14. Mas se vocês disserem: vamos para o Egito, onde não tem guerra, não tem som de trombeta e não tem fome, ali vamos ficar. Nesse caso, olha isso, versículo 15: se virarem vossos rostos para o Egito, a espada que vocês temem vai alcançar vocês, a fome que vocês temem vai alcançar vocês. No Egito vocês estão em desobediência, aqui vocês estão em obediência. Fique onde Deus te inspira obediência. Eu fiquei na casa de um casal chamado Erasmo e Glória quando eu morei em Brasília. Eu saí da Bahia com 12 anos de idade. Aí eu juntava as ofertas que eu recebia. Aí uma irmã, não consigo lembrar o nome dela, a casa dela pegou fogo. E ela foi de casa em casa entre seus amigos pedindo
algum móvel para sua casa. O irmão Erasmo deu uma coisa, a irmã Glória deu outra coisa, o Anderson deu outra coisa. Só ficou eu sem dar nada. Eu tinha 13 anos. E eu conhecia a Bíblia, eu já pregava. E a Bíblia nos manda amar uns aos outros. A Bíblia nos manda cuidar uns dos outros. Então todo mundo estava abençoando. A irmã Erasmo olhou para mim e disse: você vai dar o quê? Eu disse: eu não tenho dinheiro. Aí ele: você não tem como a gente, mas você tem. Você tem R$600 guardado ali de oferta. Aí eu falei: e minhas coisas? Olha eu fugindo, irmão. E minhas coisas? Ele: suas coisas ficam para depois, porque o necessitado agora não é você. Falei: mas eu não sei o que dá. Ele disse: a gente sabe. Olha ele inspirando a minha Aí ele começou a me perturbar. Quem planta, colhe. Quem planta, colhe. Então às vezes você está num ambiente que alguém fica te exortando. Faz isso, faz aquilo. Ah, que chatice, tudo quer falar, tudo quer mandar, tudo quer intrometer, eu já sei. E tá no culto. E o pastor fala de dízimo, e o pastor fala de oferta. Tem gente que entra no demônio quando fala de oferta. Aí o capeta que fica crenteado. Fique no lugar que te inspira obediência, irmão. O lugar que te inspira obediência às vezes é perturbador. O lugar que te inspira obediência mostra para você que você não sabe tudo. Olha o que Jeremias diz: fica aqui e obedece, que Deus vai plantar vocês. Se for para o Egito, podem ir, mas a espada que vocês têm medo vai alcançar vocês lá. Fique onde a obediência é inspirada. A Bíblia nos manda ofertar. Aí o pastor fala de oferta. A Bíblia nos manda orar uns pelos outros. Aí tem alguém necessitado: irmãos, vamos ficar de pé e orar pelo fulano. Olha você obedecendo a Bíblia, porque você está num ambiente que te incita a obedecer a palavra de Deus e interceder por alguém. Então já teve pessoas que não mais fazem parte da casa de amigo. Por quê? Lá eles lêem a Bíblia toda hora. Esses dias meu irmão estava reclamando no carro: poxa, eu fui passar virada de ano na casa do casal e era 11 horas, o casal botou todo mundo de joelho e eu numa fome. Eu falei: não, eles vão orar 10 minutos, a gente vai comer logo. Eu joelhei, era 11 horas, deu 11h20 e nada de comida. 11h30 todo mundo de joelho. Meia-noite, velho, todo mundo orando de joelho. Eu falei: tu passa um ano sem orar. Chega na virada do ano, seu amigo te levou para casa da mãe dele que gosta de orar. Então às vezes você quer fugir do ambiente que te inspira a obedecer, que te obriga a obedecer. E ninguém obedece com prazer, ninguém obedece com mostrando os dentão. O que importa não é o prazer, é a obediência. Evangelho não é facilidade. Fidelidade, é fidelidade. Fiquem nessa terra. Deixa eu perguntar para quem está ligado: Jeremias estava onde? No Egito ou ali diante deles? Ali, bora gente, ali diante deles. Jeremias estava no Egito ou diante deles? Então tá, outra pergunta: quem está orando por eles? E olha aquele que está orando por eles, olha o que ele disse: fica aqui, diz Deus. Não vão para o Egito, porque lá vai vir a espada, lá vai vir a fome. Fica aqui. Sabe o que Deus está dizendo a alguém? Fica num ambiente onde tem gente que te conecta com Deus. Tem gente perdendo a fé, perdendo a chamada, perdendo o ministério, perdendo a saúde, perdendo a vida, porque está andando em ambientes onde ninguém ali pode te conectar com Deus. Você é sempre mais fraco que alguém. Isso significa que você precisa sempre de alguém mais forte do que você. Eles querem ir para o Egito. Quem está lá? Faraó. Eles querem ir para o Egito. Quem está lá? Se você ler o capítulo 43, lá só tem ídolos e idólatras. E aqui onde Gedalias morreu? Gedalias morreu, mas tem Jeremias que é profeta. Tem Jeremias que Deus fala com ele. Tem Jeremias que pode orar.
orando por você. Você acha melhor estar num bar, tomando todas, quando você poderia estar aqui, cultuando com quem te conecta a Deus? Você acha melhor estar no prostíbulo, pegando todas, ou se entregando para todos, do que estar num grupo como esse, lutando contra o pecado, contra a carne a cada dia e vencendo pelo poder do Espírito? Você acha melhor aí estar dando um trago na maconha, no crack, sei lá mais o que é que tu põe para dentro de sua cabeça, pelo seu nariz e pela sua veia? Você acha melhor isso aí do que estar aqui tendo a mente controlada pelo poder da palavra? Você está com amigos que estão te levando para longe do caminho do Senhor. E o que o diabo faz? O diabo se ajoelha e diz: monta que eu te levo. E a pessoa monta e vai tirando onda, e vai subindo na vida, e vai. Quando o diabo perceber que você não pode voltar mais, ele se levanta e diz: agora se ajoelha, porque quem vai montar sou eu. E você se torna escravo de Satanás, cavalo de Satanás. É melhor aqui sendo ovelha de Jesus, é melhor aqui fazendo parte da família do Senhor. Ah, Deus, que eu nunca saia de quem me aproxima do Senhor. Às vezes nós, devolve meu volume por favor aqui, gente. Às vezes, isso, obrigado. Às vezes nós preferimos gente que nos abraça, mas e abraço de tamanduá? Gente que está chorando na sua frente assim, mas é uma lágrima de crocodilo. Por que a gente tem tanta facilidade de valorizar quem não paga preço em oração por nós? Eu fico olhando uma classe de jovens nas nossas igrejas. Tem seus pastores, sempre que podem, estão orando por eles, estão fazendo eventos para fortalecê-los em Deus. Abre um canal no YouTube de um desigrejado, abre uma igreja sem história e sem processo nenhum. Eles simplesmente, sem nenhuma direção de Deus, viram as costas para seus líderes e vão dar ouvido ao YouTube bobo na internet. Vão dar ouvido a quem não tem história nem processo com Deus. O diabo agora não está tirando as pessoas da igreja para o mundo, está tirando as pessoas da igreja verdadeira e levando para a igreja falsa. Porque na igreja falsa o diabo os leva para o inferno, fazendo elas pensar que estão indo para o céu. Por quê? Porque você não gosta de quem ora. Quem ora tem sensibilidade e se incomoda com suas amizades. Quem ora tem sensibilidade e se incomoda com suas palavras chulas. Quem ora tem sensibilidade, está vendo lá na frente o que você só está vendo agora. Que Deus te liberte desse orgulho, que Deus te liberte dessa soberba, que Deus te liberte de si mesma, de si mesmo. Deus está levantando Jeremias para chorar por você, para orar por você. O diabo sempre vai tentar te afastar de Jeremias. Eu vejo filhos chorando sobre o caixão dos pais. É tarde demais. Vejo pessoas em cadeira de roda dizendo: se eu desse ouvido aos pregadores. Eu já recebi no meu direct, você sabe que você está no Brasil, mensagem de pessoas da prisão, da cadeia, dizendo que me ouvia na adolescência, se afastou, passou a achar minhas pregações chatas e intrometidas e hoje estão na cadeia. Me dá vontade de responder: fazer o que, né? Tu teve a sua chance. Aqui tem Jeremias orando, mas olha isso. Olha isso. 14 a 16. Não, se vocês disserem: não vamos ficar, vamos para o Egito, onde lá não tem guerra nem fome. Nesse caso, ouçam a palavra do Senhor. Se vocês colocar o rosto para ir para lá, 16,
A espada que vocês temem ali vos alcançará. Ei, moça, rapaz, se você for para um lugar que não teme a Deus, aquilo que você teme vai alcançar você. Vou fazer uma pergunta só para quem já leu algum texto do Antigo Testamento sobre o Egito. O Egito temia a Deus? Não. Então o Egito é um lugar que não teme a Deus. E o que é que eles temem? Espada. O que é que eles temem? Fome. Olha o que o profeta diz no 16. Se vocês forem para o Egito, lugar que não teme a Deus, a espada e a fome que vocês temem vai alcançar vocês. Se você permanecer em ambiente que não tem temor de Deus, aquilo que você teme vai te alcançar. Sai dessas amizades que te fazem fazer parte de círculos que destroem os princípios bíblicos. Você já está achando normal o feminismo. Você já está achando legal o feminismo. Você já está achando normal o divórcio. Você já está achando normal prostituição. Você já está achando normal homossexualidade. Você já está achando normal roubar. Por quê? Por causa dos círculos, dos ambientes de amizade que você faz parte. E eu repito, fuja de ambientes que não temem a Deus. Não faça parte de grupos que não temem a Deus. Não demore em ambientes que não temem a Deus. Senão aquilo que você teme, morte. Aquilo que você teme, miséria. Aquilo que você teme, abandono de Deus, pode vir sobre você. Essa é a mais pesada e último ponto da nossa mensagem. Assim diz o Senhor. É Jeremias entregando para eles, aqueles que pediram oração. A maioria das pessoas que nos pedem oração não querem ouvir a verdade que vem ao nosso coração, tá, gente? 18. Assim diz o Senhor: como minha ira caiu em Jerusalém, vai derramar sobre vocês lá no Egito. Agora. E sereis uma maldição naquele lugar. Se você for para onde Deus não quer que você vá, se você fizer parte de ambientes onde Deus não quer que você faça parte, você vai ser a maldição daquele lugar. Não é nem o lugar que é maldito, é você quem vai levar a maldição para lá. Por quê, pastor? Porque o lugar é só um lugar. Agora você é uma pessoa que está em pecado. Você é uma pessoa que está em desobediência. Você é uma pessoa que está fora da bênção. Você é uma pessoa que deixou a presença para trás, a palavra para trás. Ao invés de ajudar aquele lugar, ao invés de ajudar aquela cidade, ao invés de ajudar aquela igreja, ao invés de ajudar aquela rua, ao invés de ajudar aquele bairro, ao invés de ajudar aquela família, você vai empobrecer o ambiente, vai amaldiçoar o ambiente, vai levar contenda para o ambiente. Se você está onde Deus não quer que você esteja, você se torna a causa da maldição do lugar ou da sua própria maldição. Eu sei que é pesado, irmão. Eu poderia pregar aqui a mensagem que eu preguei ontem. Mas Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Deus te ama tanto que Ele me mandou pregar essa palavra para você. Olha só, preste atenção. Eu vou começar e vocês vão concluir. E a gente termina a mensagem e a gente vai orar. Eu vou orar por você aqui na frente. O Senhor guardará a tua Salmo 121, 9 8, 121, 8. O Senhor guardará a tua entrada? Não. Saída. Por que é normal falar entrada? Porque está na nossa mente que a gente faz parte de um ambiente entrando. Eu queria tanto que essa palavra entrasse em você. Eu vou repetir. Para nós fazer parte de um ambiente, a gente tem que ir. Hein? Mas para Deus, para você fazer parte de um novo ambiente, você tem que sair de um outro. Pastor, isso significa que eu nunca sairei de um lugar para o outro? Não, o teu Deus é o Deus que falou para Abraão: sai de tua terra. O que eu estou dizendo é, se estiver na direção de Deus, Ele vai guardar tua saída
e a tua entrada. Ele vai estar com você saindo do ambiente e entrando em outro ambiente. Se estiver na direção de Deus, a paz de Cristo vai reinar no seu coração. Se estiver na direção de Deus, o Egito se torna lugar de bênção. Mateus, capítulo 2. O anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: desce para o Egito. Herodes está tentando matar as crianças, mas se você descer para o Egito, Jesus vai sobreviver. Peraí, pastor, Jeremias está dizendo que no Egito vai ter morte, e o anjo está dizendo que para Jesus o Egito vai ter vida. Não é o Egito, é a direção. Quem está dando a direção? Vai ter ambiente de leões, que você, como Sansão, vai partir o leão. Vai ter ambiente de leões, que você, como Davi, vai rasgar a boca do leão. Oh, meu Deus do céu! Mas vai ter ambiente de leão, que você não vai rasgar, só vai orar igual Daniel. O leão vai sobreviver, mas não vai te destruir. O que importa é a direção. O que importa é quem está te guiando, quem está te levando, quem está te direcionando, irmão. Quando Deus disse: Isaac, não vá para o Egito, ele não foi. Deus disse através de Jeremias ao povo de Judá: não vão para o Egito, eles foram. E todo mal veio sobre eles. O anjo falou com José: vai para o Egito, ele foi. E não teve morte. Quem estava fora do Egito morreu, mas quem estava no Egito debaixo da direção sobreviveu. Levante a sua mão, diga: me guia, Senhor, me dá uma direção. Fique em pé. Se Deus falou com você nessa palavra, vem cá na frente.